culto. E o tema que eu quero vos ministrar nessa noite é esse: o propósito sempre é maior do que a dor. E eu quero que você repita, eu não quero que você fale isso para o teu irmão. Eu quero que você repita isso comigo para que isso fique gravado na tua mente a partir desta noite. O propósito é sempre maior do que a dor. Mais uma vez, o propósito é sempre maior do que a dor. Irmãos, entenda algo já para você entender o início da mensagem, aquilo que Deus quer falar ao meu e ao teu coração. Todos os propósitos que Deus tem na minha e na tua vida, eles vão nos levar a passar por um processo. E nem sempre esse processo é prazeroso. Nem sempre esse processo é aprazível. Nem sempre esse processo vai gerar em nós alguma coisa que nós possamos olhar e dizer: esse processo é bom, porque não será. Raramente você vai ver alguém dizer que isso é um processo para viver o propósito de Deus e ele está vivendo de uma maneira que ele possa dizer que o processo é bom. Porque você vai encontrar dentro da Bíblia Sagrada, principalmente no Velho Testamento, mas também no Novo, que todos os homens a quem Deus chamou de fazer promessas para viverem o propósito. A vida desses homens, elas mudaram drasticamente. E drasticamente falando também. Você vai ver que dentro da Bíblia Sagrada, todos os homens que Deus chamou, antes de chamar, eles já tinham uma vida, uma estabilidade, eles já tinham um porto seguro, uma história começada. Mas a partir do momento que Deus os chama, os escolhe para viver aquilo que Deus separou para eles, as suas vidas dão uma volta de 360 graus. E muitas das vezes aquilo que começava a dar, sempre dava certo, começa a dar errado. E isso muitas das vezes nos leva a se questionar: por que as coisas acontecem assim? Por que tudo deu errado de repente? Por que Deus me chamou para viver algo maravilhoso e de repente as coisas começaram a dar errado? Toda a promessa e todo o processo, todo o propósito que Deus tem na nossa vida, Ele tende a fazer com que a nossa vida mude de direção, porque quando nós vivemos a nossa vida, antes de Deus nos chamar, antes de Deus, mas entenda, deixa eu terminar de pregar, você vai entender o que Deus quer falar. Primeiro eu preciso que você escute. Primeiro eu preciso que você entenda o que Deus quer falar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Fica atento à mensagem que Deus vai falar com você nessa noite. Então entenda o que Deus está falando para mim. Entenda o que Deus quer falar com você. Todos aqueles que foram chamados para um propósito, eles viviam a vida já segundo os seus próprios propósitos. Eles já viviam uma vida, já tinham construído algo, eles já tinham sonhado algo, eles estavam lutando por esses alvos. Mas a partir do momento que Deus escolhe alguém, aquilo que eu vivia, ou aquilo que eu queria ou lutava para conquistar, já não pode mais ser uma prioridade, porque a primeira coisa que Deus faz quando Ele chama alguém é pedir que esse alguém abra mão de tudo que é seu, abra mão de seus propósitos, abra mão de suas convicções, abra mão dos seus sonhos, para começar a viver aquilo que Deus tem para ele. É a primeira coisa que Deus vai exigir de mim e exigir de você, antes de nos levar a viver aquilo que Ele nos prometeu. Para viver, ou para eu, ou para você viver a promessa que Deus nos prometeu, nós temos que primeiro abrir mão do que nós temos para entrar no processo. Suportando o processo, nós entraremos a viver as promessas que Deus nos fez. Aí sim nós vamos viver aquilo que Deus sonhou, ou aquilo que Deus preparou para nós. Mas é preciso primeiro que haja uma renúncia. Falando nisso, o Senhor me fez entender. Eu quero explicar para você um pouco tempo que eu tenho, um pouco do que é a confiança. Por quê? Porque para eu entregar a minha vida para um ser que eu antes ainda não conhecia, para eu abrir mão de mim mesmo, para eu abrir mão das minhas convicções, para eu abrir mão das minhas conquistas, ou daquilo que eu queria conquistar, para confiar numa palavra, numa promessa, numa revelação, eu tenho que confiar nesse alguém. Eu tenho que ter a certeza do que esse alguém está me falando. Eu tenho que saber que aquilo que essa pessoa está falando vai se cumprir. Ou seja, para eu abrir mão de mim, para eu abrir mão do que eu estou lutando para viver, para construir, para viver aquilo que Deus me falou que vai fazer, eu preciso confiar naquilo que Deus está falando. E aí entra a renúncia, porque Salmo de número 37, versículo
Porque se eu não confio na pessoa que eu escolho viver, não tem como eu viver com essa pessoa. O nosso relacionamento não vai ser um relacionamento bom, vai ser conturbado, vai ser um relacionamento que não vai trazer bem nem para mim nem para ela. Porque a primeira circunstância errada, eu vou desconfiar ela também, e nós não vamos nos entender. Um relacionamento com Deus é baseado no casamento. E você vai ver que isso se cumpre lá em Apocalipse, que o noivo vai vir para buscar a sua noiva, e esse casamento acontecerá no céu. Quem aqui vai participar desse casamento? Tem alguém aqui que é a noiva que vai viver esse casamento com o Senhor? Glória a Deus, por isso Deus seja louvado. Então, primeiro, para eu ter esse relacionamento com esse Deus, eu preciso provar essa confiança. Eu preciso provar que eu confio nele. E como que eu provo isso? Entregando o meu caminho. Caminho fala de vida, caminho fala de história, caminho fala de sonhos, caminho fala daquilo que eu desejo conquistar. E quando eu entrego isso na mão de Deus, eu estou dizendo, eu abro mão. Já não vou fazer mais com minhas próprias forças. Já não vou eu mais continuar insistindo ou continuar caminhando do jeito que eu caminhava. A partir de hoje eu entrego nas mãos do Senhor para viver aquilo que o Senhor me prometeu. Você vai ver isso no que nós acabamos de ler. Voltando um pouco mais no versículo 13 do capítulo 15 de Gênesis. Fala da vida de um homem chamado Abraão. Abraão é aquele a quem Deus chamou lá da terra de Ur dos Caldeus. E se cumpre já no início do ministério que Deus deu a Abraão. Na vida de Abraão com Deus, aquilo que eu acabei de falar. Você vai ver no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus quando chama Abraão, Deus lhe chama já exigindo alguma coisa. Antes de fazer a promessa, Deus faz uma exigência. O interessante é que Abraão não conhecia Deus. Abraão nunca tinha ouvido a voz de nenhum Deus. Porque Abraão vivia numa terra de deuses pagãos. E você e eu sabemos que deuses pagãos não falam. Deuses pagãos não se manifestam. Deuses pagãos não andam, não caminham. Eles não se comunicam com aqueles que o adoram, com aqueles que o servem. Abraão vive numa terra de muitos deuses. Porém, nenhum deles nenhum dia tinha se comunicado com ele. Mas de repente um vai descer na terra e vai se comunicar com ele através de uma voz invisível, que não tem rosto, não tem corpo, não tem aparência, mas tem poder, tem vida, tem fidelidade. Um Deus que não estava na parede gravado, olhando para aqueles que olhavam, mas um Deus que estava sentado no trono, olhando para todos aqueles que não podiam ver, mas que ainda assim ele continuava olhando, guardando, abençoando e protegendo aqueles a quem ele tinha escolhido. Abraão amou. O interessante é que, por não conhecer e não saber quem era, ele vai ouvir a exigência dessa voz. E é isso que me chama a atenção. E é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração. Porque Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão aqui vai provar, irmãos, vai fazer a maior prova de confiança para mim, aos meus olhos, que já existiu. Porque, como eu disse, Abraão não conhecia esse Deus. Abraão não sabia quem estava falando com ele. Mas Abraão vai entregar tudo nas mãos dessa voz. Abraão vai negar tudo que tem. Abraão vai entregar tudo, vai abrir mão de tudo. E o mais interessante, ele vai entrar agora para caminhar no caminho que ele nem conhece, para um lugar que ele não sabe aonde é, para um lugar que ele nunca viu nem ouviu, porque Deus não falou para onde que levaria. Deus falou: vai e caminha para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não falou o nome da terra, Deus não deu a localização da terra. Deus falou: apenas caminha, sai da tua casa e vai para onde eu te falar que você deve ir. E a primeira coisa que eu entendo, e a segunda também eu quero que você entenda nessa noite, que Deus, quando Ele nos chama, Ele vai nos chamar para viver uma caminhada de confiança, uma caminhada de fé. E Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a prova das coisas que se esperam. Ou seja, para mim ter fé, eu dizer que eu tenho fé, eu tenho que entender que eu não preciso ver para ver, eu não preciso receber para ver. Um grande homem na terra, não esqueci o nome dele agora, tem uma frase que eu queria dizer para vocês, que ele disse assim: ter fé não é caminhar com a certeza de que o chão está embaixo, ou caminhar com a certeza de caminhos que você conhece. Ter fé é dar passos em lugares que não tem chão, com a certeza de que o Deus que você serve colocará o chão, e que se Ele não colocará o chão, Ele colocará a mão para você pisar, mas você não vai cair, porque ali não tem chão.
Isso é fé. Fé não é eu esperar Deus fazer para eu começar a crer. Fé é eu entender que Deus tem poder para fazer e eu começar a crer a partir disso. Isso é fé. Abraão, por isso que ele é chamado de pai da fé. Porque você vai ver que Abraão não sabe para onde vai. Abraão não sabe onde fica a terra. Abraão não sabe o que tem no meio do caminho. Mas ele sabe que ele ouviu uma voz. E essa voz é com ele, essa voz era com ele. E essa voz ia fazer ele chegar aonde ele tinha que chegar. O que é que você quer dizer com isso, Tiago e Henrique? Que quando ou quando nós decidimos caminhar por fé, nós vamos caminhar por caminhos que nós não conhecemos. Nós vamos passar por lugares que nós nunca passamos. Nós vamos passar por situações que nós não esperávamos passar. Lutas que nós não esperávamos lutar. Mas tem, porém, em todas essas nós não passaremos sozinhos. Em todos estes lugares há alguém que irá conosco. Em todas as nossas batalhas há alguém que nos garantirá a vitória. Em todas as nossas lutas há alguém que lutará por nós. Quando eu e você decidimos confiar a Deus verdadeiramente todos os nossos caminhos e obedecer aquilo que Ele nos pediu, tudo aquilo que cabia a nós fazer, Ele começa a fazer. E tudo aquilo que nós desejamos ou precisamos, Ele se encarrega de proporcionar, Ele se encarrega de providenciar, para que não falte nada aqui na tua caminhada, para que eu e você não sufoquemos ou não morremos por caminho que nós não conhecemos. Ei, Deus pode te levar por caminhos que você não conhece. A tua vida pode estar de uma maneira que você não esperava que estivesse. Talvez eu estou pregando para pessoas que não têm problemas, mas talvez também nessa noite eu estou pregando para pessoas que estão se perguntando: Pai, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu não estou entendendo por que o caminho está tão turbulento. Eu não estou entendendo por que está doendo tanto. Eu não estou entendendo por que é preciso eu chorar tanto como eu estou chorando. Deus está te dizendo: eu estou te levando pelo caminho do processo, e no meio desse caminho vai haver situações dolorosas, sofridas sim, mas no meio desse caminho eu estou contigo, e no meio desse caminho você não perecerá, no meio desse caminho você não morrerá, no meio desse caminho você não vai ficar sozinho, porque as pedras que te causam dor também te fortalecem, porque as lutas que parecem que vão te matar estão te dizendo e te mostrando que eu sou contigo e que não é pela tua força, pela minha força. O que você está vivendo é a preparação daquilo que eu tenho para a tua vida. Continua no caminho. Você vai ver que Abraão continua no caminho. Cumpre-se o que Deus tinha para viver na vida de Abraão. Abraão passa por lugares que ele não conhecia. Abraão passa por lugares que ele nunca tinha passado. Mas em todos os lugares Deus passa com ele. Só que chega um lugar que Abraão fica duvidoso, porque Abraão já está velho e a promessa não está se cumprindo. E Deus tinha feito uma promessa para Abraão, e essa promessa estava se demorando para se cumprir. A promessa é que Abraão seria pai de multidões. A promessa é que de Abraão sairia uma nação como as estrelas do céu, como a areia do mar, muito numerosa, impossível de se contar. Só que Abraão já é velho, sua esposa também é velha, e ela, para ajudar, ainda é estéril, que o inferno não podia gerar. Abraão olha para si mesmo e se pergunta: como é que isso vai acontecer? Deus está falando para mim, Deus está falando algo para você. Eu revelo nessa noite aquilo que está no teu coração. Quantas das vezes eu e você nos perguntamos para Deus: como é que isso vai acontecer? Pai, como é que a promessa que o Senhor me fez vai acontecer? Porque eu não vejo possibilidade. Eu não sei como isso vai acontecer. Eu não sei quando, mas eu não estou nem preocupado com o tempo, porque eu não tenho a menor ideia de como vai acontecer. Eu olho para mim e eu não vejo capacidade. Eu olho para mim e eu não vejo condições para chegar aonde o Senhor me disse que eu iria chegar. Eu olho para mim e eu não vejo capacidade para chegar aonde eu iria chegar. Abraão está olhando para Deus e fala: Senhor, como isso vai acontecer? Eu já sou velho, minha esposa é estéril, é de Eliezer que o Senhor está falando, é do meu mordomo que sairá a semente. Deus olha para Abraão e fala: Abraão, eu não te chamei por causa da tua capacidade. Abraão, eu não te escolhi por causa da tua força, da tua idade. Abraão, eu não te prometi, a minha promessa não depende do que você é e não depende do que você tem. Se eu te prometi, sou eu que vou cumprir. Se eu te falei, sou eu que vou fazer. E se eu falei que vai ser de você, vai ser de você. Não importa como que eu vou fazer. Você não precisa saber como que eu vou fazer. Você precisa
precisa continuar tendo que eu vou fazer. Deus está falando para mim, Deus está falando para você. Há promessas na sua vida que já faz tempo que Deus fez e elas ainda não se cumpriram. E teve momentos que você se questionou, Senhor, como isso vai acontecer? Ou quando isso vai acontecer? Porque para mim é impossível. Deus está falando para você, é impossível, mas para mim tudo é possível. Eu não te chamei pelo que você é, não te escolhi pelo que você tem, não dependo da tua força, não dependo da tua capacidade, porque em 6 dias eu criei o céu e a terra, e se eu quiser em um dia eu mudo a minha história, mas se eu não quiser continua pleno, mas eu vou fazer do meu jeito, da forma que eu falei. Você não precisa saber como, você precisa continuar crendo. Uma coisa apenas precisa para que as promessas de Deus se cumpram: confiança. Não é a tua força, não é a tua capacidade, não é o teu nome, e não são amigos ou pessoas que você acha que podem te levar a alguns lugares, pessoas que você acha que podem ser o canal para que o teu nome seja acessado, o teu ministério comece. Não. Você precisa exclusivamente do Senhor. Eu preciso apenas de Deus. Nós precisamos apenas do Senhor, porque há uma promessa sobre a minha vida, há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa sobre a tua casa, há uma promessa sobre a tua família. E essa promessa quem fez foi aquele que não volta atrás com a sua palavra. Essa promessa quem fez não foi o teu cunhado, a tua cunhada, que de vez em quando falha nas palavras de você. Essa promessa quem te fez não foi o teu parente que te promete com a esquerda e não cumpre com a direita. Essa promessa quem te fez não foi o teu amigo que disse que ia te ajudar, mas a hora que você precisou não te ajudou. Essa promessa quem fez foi aquele que te escolheu quando ninguém te escolheria. Essa promessa foi aquele que te levantou quando ninguém dava nada por você. Essa promessa quem fez foi aquele que olhou para você e disse: pode não ter força, pode não ter conhecimento, pode não ter capacidade, pode não ter condição, mas eu escolho, eu dou a força, eu dou a condição, eu dou o que precisa, mas eu vou fazer na vida dele, porque eu sou Deus, quem faz sou eu, e faço do jeito que eu quero. E depois de falar isso para Abraão, Deus libera uma profecia que se cumpre na meditação que nós lemos. No capítulo 15, do versículo 13, Deus disse para Abraão que aconteceria com a sua descendência. E nós, essa descendência ainda nem existe. Essa geração ainda não existe. O filho da promessa ainda nem nasceu. Nem Isaac era nascido. Deus fala para Abraão: Abraão, tem uma certeza. Qual é a certeza? A tua geração, a tua descendência vai ser escrava. Ela vai ser escrava em terra estranha. Por 400 anos eles serão afligidos. Por 400 anos eles serão castigados. Por 400 anos eles serão açoitados. Só que depois de 400 anos eu vou descer na terra, eu vou julgar aqueles que o castigavam, eu vou fazer justiça por causa da tua descendência, por causa do teu nome, por causa dessa promessa. E o teu povo vai sair dessa terra com grande riqueza. Eles vão entrar pobres, vão sofrer por 400 anos, mas eles vão sair dali com grande riqueza. E detalhe, eles vão entrar pequeno, mas eles vão entrar, mas eles vão sair dali muito grande. Essa promessa se cumpre, sabe por quê? A Bíblia fala que Deus fala que na quarta geração essa promessa, essa profecia se cumpre. Na quarta geração eles voltariam novamente para a terra prometida. Na quarta geração eles voltariam para a terra que Deus tinha prometido a Abraão. A promessa nunca foi do povo, a promessa era de um homem só, porque a geração sairia de um homem. Você vai ver que Gênesis, Êxodo, no capítulo 2 e no versículo 24, a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou do seu pacto com Abraão. E o povo já estava há 400 anos sofrendo no Egito. Mas para você entender, a quarta geração começa depois de Abraão. A primeira começa com Isaac. Isaac gera a Jacó. E Jacó é a segunda geração. Jacó gera a José. José é a terceira geração. José é aquele menino que teve um sonho, por causa do sonho foi vendido pelos seus irmãos, porque era amado demais pelos pais, porque tinha o prazer, o amor e a agrado do pai. É vendido como escravo, é vendido porque os seus irmãos queriam se desfazer dele, por causa do sonho que ele teve. Já não suportaram,
E aqui entra, irmãos, o que eu te falei no começo da mensagem. Deus me pede para reforçar para você. Tenha uma certeza, por causa da promessa que Deus fez na tua vida, vão te odiar. Por causa daquilo que Deus tem na minha, na tua vida, vão tentar parar a tua marcha. Por causa daquilo que Deus te prometeu, o inferno vai tentar te destruir. Porque Deus, o inferno sabe que Deus é fiel para cumprir a promessa que Ele fez. O inferno sabe que aquele que te prometeu de um jeito ou de outro vai cumprir. E o diabo sabe que se essa promessa se cumprir, o reino dele vai ser abalado e destruído por causa da tua vida. Alguma coisa vai acontecer através de você. E isso vai te abalar. Isso vai te afetar de alguma forma. Isso vai te prejudicar de alguma forma. Então entenda, irmãos. Quando Deus te fazer uma promessa e as coisas começarem a ficar difícil, é a hora de você continuar crendo, é a hora de você entender. Se as coisas começarem a se dificultar, é porque o inferno sabe que tem algo de Deus na minha vida. E é nessa hora que você deve continuar caminhando. É nessa hora que você deve continuar crendo. É nessa hora que você deve continuar marchando. Por quê? Porque se Deus não só entenda um mistério aqui. O diabo só se levanta contra alguém que sabe que vai trazer prejuízo para ele no futuro. Quem não prejudica os planos do diabo não tem por que ele mexer, não tem por que ele se levantar. Então, quando a luta travar, eu quero que você se lembre dessa mensagem nessa noite. Quando bater no teu coração o desejo de pensar, pai, por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso? Você vai lembrar, alguém me pregou, alguém falou que as coisas ficariam difíceis. Mas se está ficando difícil é porque eu estou entrando no caminho do processo. E depois desse processo tem vitória para a minha vida. José sofre o que sofreu por causa de um sonho, de uma promessa revelada a ele por causa de um sonho. É vendido como escravo, é caluniado por uma mulher que queria o seduzir e ele foge. Ele retém fidelidade a Deus ao ponto de ser caluniado. E por essa calúnia ele vai passar anos na cadeia. Só que depois desses anos na cadeia, a Bíblia fala que lá na cadeia ele vai conhecer o homem, vai revelar o sonho desse homem. E esse homem vai ser o canal de Deus para a vida de José. A Bíblia vai dizer que passa-se anos da revelação do homem que estava no cárcere com José, o copeiro de Faraó. A Bíblia fala que um dia o mesmo Faraó tem um sonho e não tem ninguém no Egito que pudesse interpretar esse sonho. Só que tem um que serve, que é a bebida do rei. Tem um que serve o copo do rei, o copo de Faraó, que vai te lembrar ele, peraí, rei. Aconteceu uma situação uma vez na minha vida, e por causa de um engano eu fui parar na cadeia. Só que lá na cadeia eu conheci um hebreu. Ele não era egípcio, ele não tinha aparência, ele era um escravo, não tinha nome, não tinha nada, era um escravo. Mas ele não era um escravo qualquer, tinha algo de diferente nele. Ele brilhava, tinha uma essência que os outros não tinham, tinha uma fé extraordinária, ele falava bonito, ele tinha uma convicção, uma confiança de um Deus que ele servia. E ele revelou os meus sonhos, interpretou os meus sonhos, e aquilo que ele me disse se cumpriu. Faraó se agrada de ouvir isso, manda chamar esse menino. Esse menino agora já não é mais um menino de 17 anos, é um homem de 30 anos. E ele chega na presença do rei, interpreta o sonho do rei, e por causa dessa interpretação a Bíblia fala que ele vira o governador daquela terra. Olha para você ver a mudança. Quase 14 anos sofrendo, quase 14 anos sendo humilhado, quase 14 anos, irmãos, perecendo por um crime que ele não cometeu, por ser amado demais, por ter o agrado do Pai, por algo que ele não era culpado. Ele não sabia por que ele veio tanta dor. José não sabia por que ele veio tanta tragédia, mas ele tinha uma fé, ele tinha uma convicção. Eu creio no Deus que eu sirvo, e eu tenho certeza que Deus não escreve por linhas tortas, como muitos estão dizendo. Deus é um Deus certo, Deus escreve por linha certa. Nada acontece sem o propósito de Deus, nada acontece sem a vontade e a permissão de Deus. E se eu estou aqui sem ter culpa e ainda não foi feita justiça, é porque algo Deus tem comigo neste lugar. Ei, vai ter situações que Deus prepara na minha e na tua vida, e vai ter tragédias que Deus vai permitir na minha e na tua vida. Não é para te matar, mas é no meio dessa situação te usar também para a vida de alguém. Sabe por quê? Parece até meio contraditório, parece algo inusitado e até engraçado, mas é no meio da tua dor que Deus vai te usar para sarar a dor de alguém. É quando você vai estar precisando de um abraço que Deus vai te usar para abraçar alguém. É quando você estiver chorando dentro de um quarto e sair sorrindo para ninguém ver os teus choros, que Deus vai trazer alguém chorando para você. E a palavra que você precisa ouvir de alguém, Deus vai te usar para entregar para alguém. E Deus, mesmo no tempo, vai falar com você. E esta situação
vida. Era José que precisava de uma resposta. Era José que precisava de uma direção. Mas foi José que Deus usou para dar direção a outras pessoas. Tudo que acontece na minha vida, ou é porque Deus permitiu, ou é porque era propósito de Deus na vida de um escolhido, na vida de um chamado, na vida de alguém que Deus levantou nessa terra. Nada acontece por acaso. Aquilo que não te abençoa, te edifica, te fortalece, te capacita, mas não te mata. Tudo que você está vivendo começa agora para que se cumpra algo na tua vida, e esse algo é o tema dessa mensagem. O propósito é sempre maior do que a dor. A promessa da vida de José se cumpre. A Bíblia vai dizer que ele se torna governador do Egito. E o propósito começa agora. Porque, irmãos, entenda algo. A promessa que Deus faz para você, ela é exclusiva sua. É algo que vai beneficiar a você. Mas é por causa dessa promessa que Deus vai te colocar no caminho do propósito. E o propósito não é para você. O propósito não beneficia você. O propósito é com que você seja usado para que outras pessoas sejam beneficiadas. A promessa, ela se cumpre na tua vida como uma recompensa, uma honra que Deus tem para você. Porque a promessa era para que José seria maior do que o sol e as estrelas. E os seus irmãos se curvariam diante dele. Só que o propósito era salvar a vida de todos ali. Ele mesmo vai nos contar isso lá em Gênesis, no capítulo 40, 41, se eu não me engano, que ele fala, quando os irmãos dele chegam diante dele arrependidos por ter vendido ele fala assim: irmãos, não vos entristeçais, não fiqueis amargurados por terem vendido para cá, porque foi Deus quem me enviou à frente de vocês para preservar a vossa vida. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que quando se cumpre a promessa na vida dele, ele é governador. 7 anos de prosperidade em toda a terra, mas depois de 7 anos vem uma fome de 7 anos de miséria. E a Bíblia vai dizer que só no Egito tem comida, porque José usou uma estratégia, a sabedoria para estocar alimento. E o Egito agora é a fonte do alimento de todo mundo naquele tempo. Só que entenda algo: tem uma família que está morrendo lá em Canaã, porque não tem chuva, as plantas não crescem, tudo está morrendo. Só que essa família também tem uma palavra. Essa família não é uma família qualquer. Essa família é a descendência daquele homem chamado Abraão, do início da mensagem. Essa família é aquela que Deus tinha prometido. Só que entenda, essa geração ainda não está grande como as estrelas. Essa geração ainda pode ser contada. Essa geração ela tem um número de 70 pessoas que estão para morrer de fome. Mas por causa de uma que sofreu por 14 anos na humilhação, sofreu por 14 anos no meio do caos, sofreu por 14 anos por coisas que ele não era culpado, ao ser exaltado por causa da vida dele, 70 pessoas não vão morrer de fome. Ele foi para o Egito como escravo, tinha um propósito para todo o sofrimento, e por causa do lugar que ele alcançou naquele lugar, a Bíblia fala que ele vai tirar 70 pessoas da terra de Canaã e vai trazer para o Egito, e vai cuidar dessas pessoas, pois eram seus pais, seus irmãos e a família de cada um. 70 pessoas que morreriam não vão morrer por causa da vida de um que Deus colocou para governar naquela terra. Só que entenda, eles não são salvos por causa de José, eles são salvos porque a palavra que Deus libera não volta para si vazia. Antes ela se cumpre naquilo que se apraz, ou se apraz o Senhor ter liberado. Há uma promessa sobre este povo. Essa promessa foi feita a Abraão, e essa geração ainda não está numerosa como as estrelas. Só que passam-se os anos, o povo cresce porque tem comida, tem alimento, tem água, tem bebida, tem tudo que eles precisam para crescer. Só que a Bíblia fala que José morre, o guardião, aquele que liderava sobre eles, morre, aquele que tinha o poder de liderar e que guardava esse povo, morre. O canal abriu, o canal de bênção que Deus tinha usado para abençoar esse povo, morre. Agora entenda o mistério. O canal que Deus usava pode ter morrido, mas o Deus que usava este canal, ele nunca morre. Pode uma fonte se esgotar daquilo que Deus criou para te abençoar, mas o abençoador continua sentado no seu trono. Uma porta pode se fechar para você, mas aquele que tem o poder para abrir todas as portas continua sentado. Uma situação que Deus usou para te abençoar, ela pode parar de te abençoar.
abençoar. Mas o mesmo Deus que usou uma pode usar duas, pode usar três, pode usar quatro. Mas aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir na tua vida. Eu não sei quem precisa ouvir isso, mas Deus me trouxe aqui para falar exclusivamente para você. Não para a sua marcha, não para de caminhar, continua nessa tua força, continua nessa tua fé, porque eu sou o mesmo que te prometi no passado, e eu sou o mesmo que continuo com você no presente, e eu sou o mesmo que vou te levar ao cumprimento das promessas no futuro bem próximo. Continua caminhando, continua marchando, continua crendo, não desanime, não para, tenha testemunho, porque da mesma forma que eu te escolhi, eu vou cumprir aquilo que Ele te prometeu. A promessa que eu fiz na tua vida está de pé. Pode o mundo te acusar, pode o mundo se levantar contra você, pode a tua família desacreditar, pode as pessoas acharem que você não vai chegar a lugar nenhum, pode dizer na tua cara que de você não sai nada. Eu digo para você nessa noite, vão ter que reconhecer a minha glória sobre a tua vida, vão ter que olhar para você e reconhecer que eles erraram, vão ter que olhar para você e reconhecer que eles te julgaram precipitadamente, eles não entendiam, não conseguiam ver aquilo que Deus viu em você. Vai ter momentos que talvez nem você se enxergue da maneira que Deus falou, mas Deus está dizendo: começa a sonhar mais alto, começa a olhar mais alto. Se o teu socorro vem do céu, começa a imaginar as promessas descendo de lá também. Se o teu socorro vem do céu, começa a imaginar as tuas bênçãos descendo de lá também. Abra os teus olhos, amplia a tua visão a partir do culto desta noite, porque eu sou infinitamente maior para fazer coisas grandes e ricas na tua vida. E a hora já se foi, eu não vou conseguir nem terminar a mensagem, irmãos, mas eu vou resumir aqui em 5 minutos para você entender. Mas o que Deus tinha que falar, Ele já falou, está falando. Eu creio que você entendeu o recado de Deus nessa noite. Cumpre-se isso. José morre. A Bíblia vai dizer que o faraó, que era amigo de José, também morre. Nasce outro faraó, assume o trono, outro faraó. E esse faraó é rígido. Esse faraó, ele é duro. Esse faraó não conhecia José. Esse faraó não sabia do que José tinha feito para a benfeitoria do Egito. Não conhecia a história. Ele não queria nem saber quem era José, quem era o povo. Ele queria saber que quem governava era ele, os egípcios, não era um privilégio. E quem estava ali que não fosse egípcio seria escravo. Se cumpre aquilo que Deus fala para Abraão, que o povo viveria 400 anos em uma terra estranha. Essa terra se chama Egito. Só que tem algo interessante, irmãos. Isso aqui é para você continuar crendo e dar glória a Deus de pé se você pegar. O povo vai continuar crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Só que o interessante é que agora o povo já não está mais debaixo de uma proteção de um líder bondoso. O povo está debaixo de cajados e chicotes de um líder mau. O povo está crescendo, não é debaixo de uma bênção ou de fartura de alimento. O povo está crescendo debaixo de uma quantidade que era rigorosamente contada, suficiente apenas para matar a sua fome para que eles continuassem trabalhando. O povo não está crescendo porque está plantando com liberdade, está colhendo muito. O povo está crescendo em uma terra de escassez. O povo está crescendo debaixo de chicote. O povo está crescendo numa situação que era impossível eles crescer. Mas eu vou liberar essa palavra para a tua vida. Se você pegar, você dá glória para Deus bem alto nessa noite. E Deus, quando Ele tem algo na minha e na tua vida, Ele não precisa de circunstâncias favoráveis para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Eu vou repetir para você entender. Projeto de Deus não depende de condição favorável para crescer. Projeto de Deus cresce com condição e cresce sem condição. Projeto de Deus cresce com muito trigo, cresce com pouco trigo também. Projeto de Deus cresce debaixo da proteção do líder bom, mas cresce debaixo de chicote, porque quando o inferno se levantar para tentar parar a tua marcha e dizer, vou parar, não vai crescer, debaixo de toda essa tragédia, Deus está falando, vai crescer, porque o projeto é meu, vai crescer porque eu não dependo de homem, vai crescer porque eu não dependo de condição de homem para fazer, vai crescer porque eu não dependo de situação favorável, vai crescer porque o projeto é meu, e eu vou dar o crescimento para esse povo. O povo está crescendo de uma maneira tão grande que assusta o Egito, e assusta o rei desse povo, ao ponto do rei falar, chamar as parteiras, para dizer, ei, a partir de hoje, todo filho hebreu, menino que nascer, vocês vão matar no parto, e as meninas vocês vão salvar. Só que a Bíblia vai
dizer que as parteiras não conseguem fazer isso. As parteiras não conseguem matar. Porque, irmãos, coloca mais de uma promessa. Isso aqui é para forte, profético, se você entender, pega. Ninguém mata o projeto de Deus. Ninguém consegue sufocar o projeto de Deus. E para encerrar e entregar o microfone, se coloque de pé. Eu quero ver Delete aqui na tua vida. Se você pode, se coloque de pé. Eu vou passar para o pastor orar para você. Eu já encerro aqui. Ninguém mata o projeto que Deus começou. Ninguém mata o projeto que Deus criou. O rei tenta matar, consegue matar, mas a Bíblia vai falar que no cenário de morte há a salvação de um, e por causa da salvação de um, esse um vai gerar a salvação de todos. Aqui eu encerro e devolvo o microfone. Você entendeu até aqui, irmãos, o que Deus tem para a tua vida através da confiança. Só que é no meio do cenário conturbado, é no meio do cenário de dor, é no meio do cenário de controvérsia, onde tudo te aponta a crer. Você não vai chegar a lugar nenhum. E Deus vai usar você para ser o canal para mudar não só a tua história, mas a história da tua casa, a história de toda a tua família, a história de toda a tua cidade. Um menino é salvo por meio do rio da morte. Porque dentro desse rio a Bíblia fala que todos os bebês homens morreram. Só que no meio de um cenário de morte, Deus vai criar um projeto de vida. E um menino que era para ter morrido vai crescer. E crescer em saúde, crescer em capacidade, em conhecimento. E depois de crescer, ele vai voltar para cumprir o propósito que Deus tinha predestinado para aquele povo. Lembra do começo da mensagem? O tema, o propósito é maior que a dor. O povo ficou 400 anos sofrendo com dor, mas Deus tinha um propósito. E por causa desse propósito, a dor cessou. E o povo pôde cantar o hino da vitória. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei como está a tua casa, a tua família, mas Deus manda te dizer, por causa da promessa e do propósito que eu tenho na tua vida, independente de como você esteja vivendo, você vai cantar o hino da vitória. E por causa da tua vida, a tua casa vai ser alcançada. Por causa da tua vida, a tua casa vai ser salva. Por causa da tua vida, a tua família vai ser abençoada. Amém? Você crê que é uma posse? Eu poderia, se tivesse tempo, esboçaria mais. Mas o tempo não me permite, ele vai falar que é tudo com ordem e decência. Eu entrego o microfone até aqui. Mas saia dessa noite crendo, irmãos, que na nossa vida o acontece porque Deus quis ou porque Deus permitiu. Se Ele quis é porque faz parte do processo. Se Ele permitiu é porque também faz parte, para alguma coisa vai servir. Talvez você não entenda esse sofrimento hoje, mas lá na frente você vai dizer, se eu não tivesse sofrido lá, eu não tinha chegado aqui. Se eu não tivesse sofrido o que eu sofri